Capítulo 14. O Alto Clamor. Seguidores de Cristo em todas as igrejas. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos denunciar genericamente os que se dizem religiosos. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Entre os católicos existem muitos que são cristãos zelosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em favor deles. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda faz parte delas. A queda de Babilônia ainda não está concluída. Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como isso é feito? Forçando as pessoas a aceitar um sábado falso. Contudo, não se pode ainda dizer que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ela ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia terminará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo tenha se consumado de forma generalizada. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. Quando seus pecados se acumulam até o céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. A última mensagem de advertência da parte de Deus. O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. O capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, do verso 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a se afastar dela. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Apocalipse 18, verso 1, 2 e 4, indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, no verso 8, deve se repetir com a menção adicional das corrupções que têm se infiltrado nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada, no verão de 1844. Esses anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio desses avisos solenes, o povo será atingido. Milhares de milhares, que nunca ouviram palavras como essas, ficarão alerta. A essência da última mensagem de Deus. Várias pessoas me escreveram, perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido. É a mensagem do terceiro anjo, com certeza. Em sua grande misericórdia, o Senhor enviou preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones.
Essa mensagem devia apresentar de maneira mais destacada diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Mostrava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua pessoa divina, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons às pessoas, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e no caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. A mensagem avançará com grande poder. Quando a terceira mensagem se ampliar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. À medida que o fim se aproxima, os testemunhos dos servos de Deus se tornarão mais firmes e mais poderosos. Essa mensagem abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada como sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. À medida que a mensagem do terceiro anjo cresce num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do céu. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança será ouvido nos mais claros e sublimes acordes. Conforme profetizado no capítulo 18 de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem. Semelhante ao movimento de 1844. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas em alta voz. Vi que essa mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite, semelhante ao dia de Pentecostes. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repetiam com maior poder do que naquela ocasião. João disse: Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade em sua própria língua. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os doentes eram curados, e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá ser concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia ao final. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração,
se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os fiéis. Deus usará meios que nos surpreenderão. Permita-me dizer-lhes que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos serão feitos quando a obra avançar sob a orientação do anjo, que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando o controle em suas mãos. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Nem dá para imaginar o que será possível realizar no futuro, caso façamos com que todos reconheçam que em todo o tempo e sob qualquer circunstância, Deus está na direção. Ele agirá por meios adequados. Ele guardará, aumentará e fortalecerá o seu povo. O Confortador se revelará, não de algum modo definido e preciso que o ser humano possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas, que honrem seu próprio nome. Assim como no passado chamou pescadores para serem seus discípulos, Ele convocará, entre o povo comum, a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve, haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Obreiros habilitados pelo Espírito Santo. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele erguerá entre nós os que são mais preparados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições acadêmicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações externas. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. As pessoas que buscam com dedicação a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz transmitida. É por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz e aquele poder que iluminarão toda a terra com sua glória. São necessários disciplina, pureza de coração e de pensamentos. Isso tem mais valor do que talento admirável, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aquelas que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens e mulheres de fé e oração serão compelidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Deus usa até os analfabetos. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições destes últimos dias. Fortalecido por inabalável fé em Cristo, até mesmo o discípulo analfabeto conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os enganos dos escarnecedores. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os enganos satânicos,
darão testemunho claro que confundirá homens supostamente instruídos. As palavras sairão dos lábios de pessoas simples com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Por que o analfabeto terá esse poder que o instruído não possuirá? Pela fé em Cristo, ele entrou na atmosfera da verdade pura e clara, ao passo que o instruído se afastou da verdade. A pessoa simples é testemunha de Cristo. Ela não pode apelar para histórias ou para a pretensa ciência superior, mas colhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ela profere sob a inspiração do Espírito Santo é tão pura e notável e contém um poder tão inquestionável que seu testemunho não pode ser contestado. Crianças proclamam a mensagem. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões, e pondo à margem todo o esforço humano, suas regras inibidoras e métodos cautelosos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade, como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus e proclamarão a verdade para este tempo. O ministério dos anjos. Os anjos do céu estão influenciando mentes humanas para despertar e investigar os assuntos da Bíblia. Será realizada uma obra muito mais ampla do que já foi feita, e nem um pouco de sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministram a favor dos que herdarão a salvação estão trabalhando dia e noite. Em nosso mundo, há muitas pessoas que são como Cornélio. Assim como trabalhou por Cornélio, Deus age por esses verdadeiros porta-estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de verdade pela visita de anjos do céu. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo na palha. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que as pessoas teriam a bênção de realizar, se elas não tivessem negligenciado atender aos apelos de Deus. Amplitude mundial da proclamação. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse, com isso, uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, correrão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita, e toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor, e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Em cada cidade dos Estados Unidos deve ser proclamada a mensagem. Em cada país do mundo deve ser transmitida a mensagem de advertência. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas intervenções providenciais de seu Supremo Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será transmitida a toda cidade e povoado. Uma crise está bem diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos,
tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então virá o fim. Reis, legisladores e assembleias ouvem a mensagem. Agora não nos parece possível que alguém terá que sustentar sozinho sua posição diante de autoridades. Mas, tão certo quanto Deus falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e diante de milhares de pessoas por causa do seu nome, e cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Então haverá a mais severa crítica de toda a posição assumida em defesa da verdade. Precisamos estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Muitos terão que se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos sábios da terra, para responder por sua fé. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém pense que não precisa estudar pelo fato de não ter que pregar do sagrado púlpito. Não sabemos o que Deus pode requerer de nós. Muitos adventistas se recusarão a andar na luz. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e pelo arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará seus receios, e irão se dispor a resistir-lhe. Uma vez que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. A maioria dos não-adventistas rejeitará a advertência. A grande maioria não dará crédito à solene advertência. Muitos serão desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os pastores aconselharão o povo a não os ouvirem. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer as pessoas quisessem ou não ouvi-la. Alguns atenderão a essas advertências, mas a grande maioria as desprezará. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Multidões responderão ao chamado. Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam ao chamado, e os que eram preciosos se retiraram apressadamente das igrejas condenadas, assim como Ló foi retirado às pressas de Sodoma antes de sua destruição. Haverá um exército de pessoas decididas que permanecerão firmes como uma rocha durante a última prova. Há muitos que sairão dos exércitos do mundo e das igrejas, inclusive da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm se ocupado em proclamar a verdade até agora. Multidões receberão a fé e se unirão aos exércitos do Senhor. Muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Na África, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia,
nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandecerão como luzeiros no mundo. Milhares convertidos num dia. Milhares da última hora verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade se darão com uma rapidez surpreendente para a Igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão num dia, os quais na última hora verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como no Pentecostes, depois que os discípulos receberam o Espírito Santo. Os sinceros de coração não hesitarão. Um bom número não está considerando agora tomar sua decisão. No entanto, essas coisas estão influenciando sua vida. E quando a mensagem se fizer ouvir com grande voz, estarão preparados para ela. Não hesitarão por mais tempo, se apresentarão com uma posição definida. Em breve virá a prova final a todos os habitantes da terra. Naquele tempo serão tomadas decisões imediatas. Os que se convenceram sob a apresentação da palavra se colocarão sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Toda pessoa verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A mensagem será levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Laços de família e relações na igreja são impotentes para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. A influência da página impressa. Mais de 1000 se converterão rapidamente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencida por meio da leitura de nossas publicações. Os resultados da circulação deste livro, O Grande Conflito, não devem ser julgados pelos que agora se vê. Por intermédio de sua leitura, algumas pessoas serão despertadas e encontrarão forças para se unir de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. A maioria dos seus leitores, no entanto, não tomará sua decisão até que veja que estão ocorrendo os próprios eventos preditos nele. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé de que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra de encerramento, muitas pessoas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado desse instrumento. É em grande parte por meio de nossas casas editoras
que será efetuada a obra daquele outro anjo que desce do céu, com grande poder e com sua glória ilumina a terra.